Boa tarde, boa sexta-feira, o SBT Esporte Mais está começando. Teremos um final de semana bem agitado, eu diria, no mundo do esporte. Inclusive, é claro, a grande final da Copa Libertadores da América. E você pode mandar o seu palpite desse jogaço aqui no nosso WhatsApp 12997524005. E eu não estou sozinho nessa missão para falar desse jogaço e também da rodada do Brasileirão, exatamente, porque ele voltou, ele está de volta hoje, ele que já foi treinador do Fluminense, meu amigo Paul Fields, conhecido também como Paulo Campos. Vem pra cá. Lucas, meu querido, que prazer rever todos. Não deu nem tempo de ficar com saudade, né? Não, você estava aqui ontem? Foram 24 horas de diferença, mas estamos mais felizes do que nunca. Ô Paulo, mas nessas 24 horas, o suficiente para você já acompanhar o jogo do São Paulo, que ele foi até o Morumbi, assistir o jogo do São Paulo do lado daquele rapaz lá que joga mais ou menos, como é que é o nome dele? Um rapaz que se chama Lucas. Lucas Moura? Olha, é nome de craque ele tem, hein? Lucas Moura, nome de craque. É isso? Paulo, e olha, foi muito bacana. Foi um jogaço, né? O São Paulo saiu vitorioso. Eu já vou dar o pontapé para você inicial. Começar a falar desse jogão, do que você acompanhou, da análise que você pode fazer pra gente, porque antes, o final de semana tá muito agitado realmente nos campos de futebol e também nos jogos do PAN. É isso mesmo, JV? Boa tarde. Olá, Lucas. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Esporte Mais. Que fim de semana agitado, hein? No Rio de Janeiro, decisão da Libertadores da América, Fluminense e Boca Juniors. Em São Paulo, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 no circuito de Interlagos no próximo domingo. E em Santiago, no Chile, neste fim de semana se encerram os Jogos Pan-Americanos. O Brasil faz uma grande campanha de superação. Tava uma boa parte dos Jogos Pan-Americanos ocupando a 4ª colocação no quadro geral de medalhas, em conquistas de medalhas de ouro, mas o Brasil passou o México, passou o Canadá e assumiu a vice-liderança, perdendo apenas para os Estados Unidos. Já são mais de 140 medalhas alcançadas pela delegação brasileira. O Brasil, que com seu time masculino de futebol, também pode conquistar mais um ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Isso porque o Brasil, nas semifinais, venceu a seleção mexicana por 1-0 e carimbou seu passaporte para a final que acontece amanhã no estádio Sausalito, às 8 da noite, horário de Brasília, em Vinha del Mar, contra a seleção chilena, a seleção anfitriã desses Jogos Pan-Americanos. E para quem não sabe, a seleção que disputa os Jogos Pan-Americanos é a seleção brasileira sub-23, que tem alguns jogadores conhecidos nos nossos times do futebol brasileiro e que tem no seu comando o técnico Ramon Menezes. Ramon Menezes foi aquele treinador que substituiu o Tite com um período aí até a chegada de Fernando Diniz, na expectativa da vinda do Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira principal, a seleção brasileira que disputa neste momento as eliminatórias sul-americanas. Então, é esse o nosso treinador que coloca o Brasil na final contra o Chile, Ramon Menezes. E um detalhe aqui para a gente encerrar nesta final entre brasileiros e chilenos. Vocês sabem há quanto tempo o Brasil não conquista uma medalha de ouro com a seleção masculina de futebol nos Jogos Pan-Americanos? Há quase 4 décadas. 36 anos da última conquista brasileira de um ouro nesta modalidade no futebol masculino. Vamos ficar atentos aí a esse jogo também que promete agitar esse fim de semana de decisão de Libertadores, de Brasileirão, de Fórmula 1 e com o término dos Jogos Pan-Americanos também em Santiago, no Chile. É verdade, né? O Brasil tem se destacado bastante no PAN, o quadro de medalhas prova isso, e quem sabe a seleção aí não consiga acabar com esse... Porque, Lucas, hoje nós estamos na 2ª posição nos Jogos Pan-Americanos, tanto em número de medalhas de ouro, como em quantidade de medalhas. Total, exatamente. Os Estados Unidos é sempre muito forte nessa competição nos Jogos Pan-Americanos.
Mas o Brasil precisa ganhar o futebol masculino. O Jorge Vinícius falou muito bem. E vai ganhar. Exatamente. Esse ano eu estou com esse pressentimento que vai conquistar. Concordo com você. A gente está recebendo mensagem. Boa tarde, Lucas. Sou o José Wellington de Guaratinguetá. Vejo seu programa todos os dias. Muito obrigado. Um abraço para a galera de Guará. Aliás, eu marquei um treino. O Guará tá voltando, hein? E o Cacalo, o treinador de goleiro, me convidou para participar com um treino dele, para ver se eu sei um pouco ainda, viu, Paulo? Sabe muito. E Cacalo também, nota 1000. Já trabalhou com você, hein? Trabalhou comigo. Eu quero ver se eu aguento. Convidei o Jailson. De grandes goleiros. Convidei o Jailson para ir comigo. Mas eu sei que ele tá bem, porque ele postou um vídeo lá e ele tá voando. Mas enfim, Paulo, outra coisa que ele falou sobre o Ancelotti, tudo, e aí eu fico me perguntando. O Fernando Diniz ele tem uma situação agora que ele pode se tornar o campeão da Libertadores com o Fluminense. Isso com certeza é um peso muito grande. É um peso muito grande. Para um treinador da seleção brasileira. Mas caso ele não seja, isso vai pesar de forma negativa, você acha ou não? Eu acredito o seguinte, esse trabalho duplo de Fluminense e seleção acaba tendo um lado prejudicado. Sim, é difícil. O Fluminense, claro, tem a grande esperança de amanhã, na grande final, conquistar a competição. Primeira vez. Você imagina, não é? Só que a seleção brasileira tem um peso monstruoso. E está se falando muito, né, o Ancelotti, como você comentou. Eu acredito e sou a favor do treinador brasileiro, mas aquele que seja único e exclusivo para a seleção. Entendeu? Claro que as portas estão sempre abertas para todos, como nós brasileiros já trabalhamos tantos anos no exterior. Mas eu acho que a seleção brasileira, pentacampeã, em busca do 6º título mundial, tem que ser um brasileiro. Sabe quem eu tenho certeza que traria o Hexa para o Brasil? Hoje, se estivesse no comando da seleção? Alô, CBF! Vem cá comigo. Paulo Campos está aqui, tá? Só para avisar. Ô Paulo, seguinte, vamos falar do jogo de ontem, que você foi até o Morumbi. O Tricolor venceu o Cruzeiro por 1-0 lá no Morumbi, jogo que foi válido ainda pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí, o gol foi dele, Luciano, que saiu do banco para marcar e garantir a vitória tricolor. Esse gol aí saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Paulo, você que estava lá pertinho, o que você pode analisar desse jogo? Vitória importantíssima para o São Paulo, que eu acho que com esse jogo, com essa vitória, dá adeus à briga do rebaixamento. Praticamente, né? Claro que fica atento, mas agora conseguiu aliviar. Lucas, foi um momento especial, porque convidado pelo Dorival, agradeço ao querido Dorival Júnior, estava no camarote juntamente com o Lucas Moura, como você comentou. Você foi convidado pelo Dorival Júnior a assistir do lado do Lucas Moura. Você tá sem moral nenhuma, é isso que eu tô entendendo. Mas aí deu para sentir um clima muito bonito. Eu vou falar um detalhe que me chamou a atenção antes da partida começar. Quando os jogadores da equipe saíram do aquecimento e retornaram para o vestiário, a quantidade de crianças uniformizadas que iria entrar com a equipe para o hino e tudo, esse Luciano, que decidiu o jogo ontem, ele foi cumprimentar todas as crianças, mais de 30. As crianças o abraçando. Então isso aqui arrepia, porque traz a esperança de crianças. Ele acaba fazendo um gol maravilhoso, um gol vencedor, num jogo que foi difícil. É isso que eu ia falar. É forte. Eu isso que eu ia falar. Os 3 pontos foram importantes. Muito importantes. A gente falou da vitória de São Paulo, mas vale lembrar que o primeiro tempo o São Paulo tomou no começo do jogo o Cruzeiro estava superior. Exatamente. Começou melhor o Cruzeiro. Teve bola na trave. Isso. Então assim, não foi um jogo fácil, longe disso. Nunca. Longe disso. Aliás, tem um lance até bizarro ali, que você estava lá vendo, o Rafael quase faz um gol no próprio gol. Então ali é um lance de atenção, eu acredito. É falta de atenção, aconteceu, é aquele momento também do nervosismo, o jogo não estava decidido. E eu sempre falei do Rafael porque eu acho ele um grande goleiro. Ele foi muito bem esse ano pelo São Paulo, sempre falei aqui, ele ajudou demais o São Paulo em várias oportunidades, ele salvou o São Paulo, fazendo defesas dificílimas. Perfeito. Esse tipo de coisa acontece, claro, né, quando você está desatento, mas não pode de forma alguma colocar o trabalho dele do ano em dúvida, por exemplo. De maneira nenhuma. E também tem o seguinte, tem que valorizar o trabalho do próprio Dorival, porque com as modificações que ele fez no segundo tempo, ele criou a situação da entrada do Luciano encostando com o segundo centroavante em cima dos zagueiros. E o Luciano começou a fazer diferença do meio para frente. E acabou sendo coroado com um gol importantíssimo. Com esse gol lá. Se você falou do Dorival, vamos ver então o que o técnico Dorival Júnior, também amigo do nosso querido Paulo Campos, falou depois da vitória tricolor. Bem, eu acho que foi um jogo bem equilibrado, um jogo difícil. Uma equipe que também valoriza a posse de bola, como a equipe do São Paulo. Foram 2 equipes que buscaram o gol. No primeiro tempo nós tivemos mais oportunidades.
Segundo tempo, nós pecamos demais no início da partida, quando nós, em 4 momentos, tentávamos uma saída de bola e, de repente, com a perda da bola, nós acabamos nos expondo demais ali. Nós tivemos as alterações, tentando voltar a ter o volume de jogo que nós tivemos. Encontramos o nosso gol, criamos outras boas oportunidades. Foi um jogo disputado, um jogo muito igual, muito parelho. E acredito eu que é um resultado importantíssimo para esse momento da competição e pelas dificuldades que nós enfrentamos. Paulo, como a gente estava falando que foi um jogo muito difícil, continuo lendo as mensagens de vocês, que é sensacional. Olha aí. São Paulo vai ser campeão da próxima Libertadores e Fluminense ganha Libertadores. E Diniz mostra que vai ser o grande treinador da atualidade do Brasil. Felipe Gregório de Aparecida. Um abraço para você, viu, Felipe? Muito obrigado pela sua audiência e toda a galera de Aparecida que está acompanhando. Oi, Lucas, me chamo Karen, eu estou assistindo o seu programa. Envia um abraço. Envia um abraço para você e para mim. Um abraço para você e para toda a sua família que está assistindo, a galera lá de Caraguá. Gosto muito do seu programa. Minha avó Isabel também está mandando um abraço. Um beijo para a vovó Isabel que está assistindo aqui o programa. Olá, meu amigo. Olha quem esteve aqui comigo em Ilhabela, manda um abraço aqui pra mim, Davi do TikTok, olha só o Davi do TikTok fazendo sucesso no TikTok e acompanhando a gente aqui, ele tava lá com o Amaralzinho e com o Viola, sensacional, Amaral, meu grande amigo. Paulo, sabe o que o Cecel falou pra mim agora? Que o Luciano parece que tem proposta pra Arábia, tá? Pode ser que aconteça ou não, a gente vai saber mais pra frente, esse final de ano é sempre um mercado muito agitado. Perfeito. Mas o que você falou, Cecel? Que o São Paulo é o novo Bayern, é isso aí? Porque tem o Rames Rodrigues, como é que é o Rafinha? E pode ter o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Você já imaginou? Luiz Gustavo já está realmente na porta. Você que é amigo do Dorival, você pode dar algum spoiler? Olha, existe uma coisa na vida chamada sigilo. Tá bom, Paulo, tá bom. Não quer falar, mas eu vou conseguir. Coloca a tabela pra gente, Cecel, pra gente ver como é que ficou a situação dos clubes, então, depois dessa rodada que faltava, né? Porque o São Paulo ganhou algumas posições, olha aí. Principalmente o outro lado, o Botafogo em primeiro, o Palmeiras depois daquele jogaço, enfim, Bragantino que enfrenta o Corinthians no final de semana, mas eu quero mostrar que o São Paulo voltou à 10ª colocação. Perfeito. Com 42 pontos, jogou o Cuiabá pra lá com 40, Corinthians, Internacional. E aí, Paulo, você concorda comigo que essa briga do Bahia até o Goiás, ela está totalmente... Não que as outras não estejam, mas entre Bahia e Goiás ali é uma galera que está mais apertada. Inclusive o Santos está nessa briga. Eu acredito o seguinte, América, Curitiba e Goiás, situação dificílima. Agora, Vasco da Gama, Cruzeiro, Santos e Bahia, não está definido quem será, na minha opinião, o quarto rebaixado. Todos têm que tomar muito cuidado. Isso que você está falando não significa que, por exemplo, um Corinthians, o Cuiabá, até o próprio São Paulo ainda tem que ficar atento, mas acabaram que com a última rodada conseguiram se distanciar, respirar. Eu acho... Vamos jogar, por exemplo, Correto. O Corinthians tem um jogo dificílimo no final de semana, porque é um jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança. Verdade. Um jogo que é importante para o Corinthians, mas também é importante para o Bragantino. Porque está brigando pelo título. Pouco se fala, mas o Red Bull Bragantino tem uma equipe, um coletivo muito forte. E com a soma de resultados, com jogos a menos, quem pode chegar nessa liderança são eles. Olha, se você notar a equipe do Bragantino, você não encontra, vamos dizer assim, um talento, um grande jogador, mas a parte coletiva da equipe está tão forte, tão entrosada, excelente trabalho, e que, acima de tudo, mesmo que tenha jogos dificílimos, que na sequência, você falou, Corinthians, depois é o São Paulo, depois é o Botafogo, o Flamengo, então são 4 jogos que, meu Deus, se ele passar por isso... Isso que a gente tá falando, são confrontos diretos. Merece um título, né? Exatamente. É o seguinte, eu vou para o intervalo, mas antes eu tenho um recado muito especial para você que está assistindo. E olha só, bem-vindos à inauguração da Academia Bluefit no Shopping Vale Sul, com um espaço de 2.000 metros quadrados de pura excelência em saúde e bem-estar. Na Bluefit Vale Sul você encontrará os melhores equipamentos da atualidade projetados para levar o seu treinamento ao próximo nível. São mais de 250 aulas coletivas por mês esperando por você. Do spinning às empolgantes aulas de lutas, tem aulas aí para todos os gostos. Além de tudo isso, oferecemos
temos 2 horas e meia de estacionamento grátis para garantir que a sua visita seja prática e sem preocupações. Na Bluefit Vale Sul você encontrará a mesma qualidade de atendimento que você aí de casa já conhece e adora do nosso Jardim Aquários, agora também lá no Shopping Vale Sul. Tudo isso e muito mais por apenas R$ 29,90 até o dia 5 de novembro no Plano Gold. Bluefit, mais do que uma academia, um estilo de vida saudável. Faça sua matrícula online ou visite o estande da Bluefit de vendas no Shopping Vale Sul. E agora eu vou para um rápido intervalo, já a gente está de volta com o assunto final da Libertadores da América. Não sai daí. De um lado, o Lanterna. Do outro, o líder. Vai pro lance individual, vai na velocidade. O objetivo? Sobreviver. No temido grupo da morte da Champions League. Milan e PSG. Nesta terça, 15 para 5 da tarde. De graça, você só vê aqui. Bola em jogo pra você, ligado no SBT. Esta transmissão é um oferecimento de Heineken e Oppo, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. No SBT Vídeos você encontra novelas, filmes, conteúdos digitais e muito mais. De graça. E nem precisa de cadastro. Baixe o app ou acesse o site. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. O Joaquim me pediu em namoro. E você aceitou? Ainda não. Mas, meu Deus, qual é a dúvida? Eu pedi a Manu em namoro. E aí, ela aceitou? Então, ela ainda não respondeu. Hoje, 9h30 da noite. Cúmplices de um resgate. Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. Continuo recebendo mensagens agora do José Roberto, que falou: boa tarde, Lucas. Fluminense 3-1 no Boca. Cano e Arias vão arrebentar. Timão vai para a Sul-Americana e o Santos para a Série B. Me cobra depois. Abraço pro Paulo. Olha só, falou que o Santos vai para a Série B, Paulo. Muito obrigado. Olha, pelo amor de Deus, não pode o nosso Santos ir para a Série B. Vamos torcer para que ele possa subir e se manter. Olha só, amanhã é dia da grande final da Libertadores da América e os torcedores argentinos já lotam as praias do Rio de Janeiro. Parece que a praia mais famosa do Brasil virou a República Argentina de Copacabana. Tem até ambulante hermano. Estamos vendendo muito, uma loucura, diz Agostinho. E o quiosque porteño nunca foi tão frequentado por argentinos. Como se vê hoje, eu acho que não. Está à altura da invasão de torcedores do Boca Juniors. Segundo o consulado argentino, 100 mil virão para a final da Libertadores. 30 mil garantiram ingressos para o jogo no Maracanã. Bruno viajou de Mar del Plata com a mulher e o filho e não conseguiu ingresso. Só achou por $1.500. Para ele, são 2 milhões de pesos. Muita plata. De repente, surge um francês com a camisa do Fluminense. Pergunto quem vai ser campeão. Fluminense, bien sûr. Para ele, é atualmente a melhor equipe da América do Sul. C'est la meilleure équipe du Brésil et d'Amérique du Sud. E tem espaço até para torcedor do Boca Juniors fazendo declaração de amor à cidade maravilhosa. Eu tenho muito carinho por lo que é Brasil. E é assim que a bandeira com o Cristo Redentor se mistura às cores do time do coração. A 1 quilômetro dali, a concentração era verde, vermelho e branco.
Centenas de torcedores na fila, mas claro, ainda não é para assistir a final. A longa espera é para ver de perto a Taça da Libertadores, que está aqui na praia. É a maior atração da Fan Zone, uma espécie de museu montado pela Conmebol e que conta a história do torneio. Linda demais, linda demais. Daí tem que estar lá no nosso museu lá em Laranjeiras. Do lado de fora, uma réplica gigante do tamanho do sonho dos tricolores, em busca do primeiro título na competição. Mas o clima de alegria esfriou no fim da tarde. Uma briga entre torcedores provocou confusão e correria. A polícia militar interveio e lançou bombas de efeito moral. Um torcedor do Boca Juniors foi detido. Faltando tão pouco para a partida, a torcida é para que tenha sido um caso isolado. Como bom carioca, bons anfitriões, vamos receber quem visita a nossa casa, deixar uma boa impressão. Somos hermanos. Compartimos a mesma paixão. E que esse clima amigável do final, agora que vocês assistiram, possa se repetir amanhã, porque esses torcedores que se julgam torcedores que vão para brigar, não são, na verdade, né? Isso aí são vândalos, criminosos, e a gente não quer ver isso mais no esporte. E bom, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam amanhã às 5 da tarde no Maracanã, onde o seu Paulo Campos conhece muito bem, pela final da Copa Libertadores da América. A decisão será um jogo único e, em caso de empate, tem prorrogação. Se permanecer o empate, o campeão será definido na disputa de pênaltis. O Fluminense vai em busca do título inédito da competição, enquanto os argentinos lutam pela 7ª taça. É brincadeira, a última conquista do torneio deles foi em 2003. O campeão da Libertadores receberá o prêmio de 18 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais, e o vice vai levar 7 milhões de dólares, valor em torno de 35 milhões. Paulo, o que a gente pode esperar desse confronto Fluminense-Boca? Um Boca Juniors que vem empatando e chegou na final, e o Fluminense que na Libertadores apresentou um futebol muito bom, teve a virada com o Inter, enfim. O que você pode projetar dessa final, você que já trabalhou lá no Fluminense? Olha, eu como ex-treinador do Fluminense, época do Thiago Silva, Petkovic e tudo, claro que a minha torcida, e também por ser brasileiro, é para o Fluminense. Mas não podemos esquecer, o futebol argentino vem num grande crescimento. Lembra a seleção que vem fazendo nos últimos meses, na última competição, campeã do mundo? E, acima de tudo, final, decisão, não existe favorito. Um jogo entre Fluminense e Boca Juniors tem que se respeitar, porque os 22 atletas são de extrema qualidade. Tem que, na minha opinião, Fluminense, jogue quando tiver com a bola no pé e não deixe o adversário jogar. Tem algum esquema tático que você acha que o Fluminense deveria encarar essa partida? Porque o Boca provavelmente vai entrar muito defensivo. É o que eu imagino como tem feito nas últimas partidas, principalmente jogando no Brasil agora. O Boca vai jogar num 4-4-2. O Cavani é a principal referência na frente. O Fluminense, ele tem a situação em que ele joga com 4-3-3. O Keno é um jogador perigosíssimo que vai ajudar e muito. O grande Cano, que é o artilheiro, é um matador, entendeu? E o Arias, que você sabe também. Então, sistema tático praticamente diferente das duas equipes. Mas a vibração, a vontade, o torcedor do Boca está no Rio. Sim, exatamente. O torcedor do Fluminense vai lotar o Maracanã. Então, é um jogo que será decisão como se fosse Copa do Mundo. Sim. Eu já vou perguntar seu palpite, Paulo. Olha só, te recebeu depois da vitória do Verdão em cima do Botafogo, eu, Davi, relaxando aqui em Ilhabela. É brincadeira, ele mandou a foto dele relaxando mesmo, vou chegar mais perto aqui. Boa, Davi, tá certo, é isso aí. Os times têm um retrospecto bem equilibrado, vamos colocar na tela aqui para o pessoal poder ver. Eles me corrigiram, o último título do Boca foi em 2007. Olha aí o retrospecto, Paulo, pode soltar aí, tá aqui, ó. Olha aí, 6 jogos, 2 vitórias para cada e 2 empates. Perfeito. Então a gente pode esperar um jogo equilibrado pela grandiosidade. Eu acho que vai ser difícil, é um placar elástico, né? Principalmente pela forma que os times jogam. E aí eu pergunto para você, Paulo, o seu palpite para esse jogo? Irmão, é jogo dificílimo, são 2 gigantes. São 2 grandes clubes e os países, então, nem se fala. Brasil e Argentina é um clássico mundial. Agora, eu acho o seguinte, o Fluminense, 1-0 vai fazer a diferença, Fluminense. Aí, aquele momento em que se sai na frente no placar, é o que a gente falava antigamente como treinador. Rapaziada,
fecha a casinha, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. É isso aí. Ou então fura a bola. É isso aí. Você vai de 1-0, então? 1-0. Quanto tempo a gente tem, Cecel? Tá acabando nosso tempo. Eu vou falar meu palpite pra você, que a gente tem 30 segundos. Eu vou de 1-1 e o Fluminense leva nos pênaltis. Jogo equilibrado e o Fábio vai fazer a diferença nos pênaltis. Mas o Sérgio Romero e o Romero goleiro? Eu sou muito mais o Fábio, dá licença. Olha só, vai pros pênaltis e em 15 segundos. Quem cravar o placar desse jogo vai ganhar uma mochila do SBT Esporte Mais. Manda no nosso WhatsApp 997524005 que eu vejo vocês na segunda-feira. Tchau. Até semana que vem, Paulo. Obrigado. Obrigado, meu querido.